vídeo, vamos falar do último chafariz que existiu no Largo da Carioca e que era conhecido também como chafariz da Carioca. O chafariz anterior, belo e em estilo barroco, existiu entre 1723 até o final do reinado de Pedro I, indo um pouco além, perdurando até cerca de 1833. Por volta de 1833, este chafariz barroco foi substituído por um outro maior e provisório de madeira. Em 1842, ainda durante a regência, um chafariz definitivo foi inaugurado, em estilo neoclássico, projetado por Grandjean de Montigny. O motivo da nova construção não era meramente estético, mas sim suprir com mais eficiência o abastecimento de água. Enquanto nós vemos aí ao fundo essas imagens do chafariz, que nós vamos analisar um pouco mais à frente e também comparar com imagem atual, nós vamos falar também sobre esse Grandjean de Montigny. Ele foi um arquiteto francês que veio para o Brasil na assim chamada Missão Artística Francesa, com o objetivo de fundar a Academia Real de Belas Artes, isto é, logo depois da chegada de Dom João VI ao Brasil. A França tinha sido derrotada pela Inglaterra e países da coalizão, que finalmente venceram Napoleão, e a situação lá não andava boa. Então, muitos artistas vieram para o Brasil, a convite de um ministro de Dom João VI, o Conde da Barca. Juntamente com o Grandjean, vieram Debré e muitos outros de diferentes áreas artísticas. Este arquiteto é considerado o patrono dos arquitetos do Brasil e ele introduziu o neoclassicismo no Brasil. Apenas se situando, para quem viu o outro vídeo sobre o chafariz em estilo barroco, a arte ela é algo que se alterna de tempos em tempos como corrente alternada. Uma hora a onda sobe e a outra hora vai para o outro lado, né? É como se fosse uma onda. Então, existem os períodos onde predomina a emoção e outros períodos onde predomina a razão. O barroco ele é feito de emoção. São linhas curvas, muito fantasiosas, e onde os arquitetos e os artistas engajados nesse período, nesse movimento, botam essas emoções para fora sem considerar demais a razão, enquanto que o neoclássico ele já é feito de linhas retas, com medidas muito precisas, e ele significa o predomínio da razão sobre a emoção, ou seja, o controle do homem sobre a natureza. Mais à frente, voltamos a falar um pouco sobre isto, sobre o neoclassicismo e esse arquiteto. Bom, então vamos analisar essas imagens uma a uma, e a primeira é essa gravura aqui. Vocês vão ver que de gravura para gravura, às vezes as proporções desse chafariz mudam um pouquinho, dependendo da proporção de quem olha, né? Então, onde estou passando o mouse, ao fundo o Convento de Santo Antônio, a igreja do convento, aqui mais ao lado a igreja da Ordem Terceira, de cá um hospital da Ordem Terceira. Esse aqui era um pórtico aqui para um pátio frontal ainda do convento ou desse hospital da Ordem. E aqui o chafariz. Esse chafariz contava com 36 bicas de metal que jorravam água para o centro da cidade. Observe que havia muito movimento aqui alguns aguadeiros, aqui uns cachorrinhos brincando no meio da rua, pessoas conversando. E vamos lá novamente. Aqui outra litogravura que já mostra um cenário um pouquinho menos caótico, né? Mais elegante. Aqui vemos um estabelecimento de venda aqui do lado direito, no Largo da Carioca. Observe que as luminárias nesta época aqui já eram diferentes daquela época do antigo chafariz, que foi removido em 1833, né? Então, aqui já colocaram
uma dama e um cavalheiro passeando, com provavelmente uma ama aqui atrás, não sei exatamente isso. Aqui o aguadeiro, que era aquele camarada que tinha uma carrocinha, né, e saía vendendo água pela cidade, uma carrocinha com um barril instalado em cima. Aqui uma senhora também carregando um barril sobre a cabeça. Nessa época existia a escravidão, eles poderiam ser escravos, né? Poderia também ter alforriados que trabalhavam por conta própria. Aqui, veja bem, eles estão carregando um caixote na cabeça. Esses aqui, o que seria isso? Não sei, poderia ser uma carga. Bom, aqui uma outra carrocinha, o cavalo não está aqui. E aqui do lado o chafariz. Outra imagem também da época é uma litogravura publicada em 1845. Então aqui vemos dois cavaleiros, não dá para perceber exatamente o que eles seriam. Seriam membros de uma guarda fazendo uma patrulha, e aqui muitas pessoas colhendo água, né? Provavelmente para os seus patrões, né? Eram criados, como eu disse, nessa época ainda existia a escravidão. Aqui a representação das luminárias está um pouquinho diferente, ou seja, com o tempo isso foi sendo modificado. Observe que aqui existe uma guarita, provavelmente para o guarda que ficava aqui de plantão para manter a ordem. Vamos para a próxima imagem, também do mesmo artista da imagem anterior. Então essa aqui já está num horário que ele representou com bastante movimento. Aqui os aguadeiros, muita gente. Veja quantos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 carrocinhas de aguadeiros. Aqui um cachorrinho rodando de um lado para o outro. Aqui muita gente colhendo água. Essa imagem aqui está com menos definição. Ao fundo o convento de Santo Antônio. Aqui obviamente o chafariz, né? Veja que é um chafariz que ele foi projetado para ser também monumental. Todo em linhas sóbrias, retas, né? Aquele racionalismo absoluto. Dentro de um Rio de Janeiro colonial, isso parecia aquele monolito 2001, uma odisseia no espaço. Isto é, para quem assistiu o filme, talvez possa conseguir fazer alguma analogia. Ou seja, como se fosse um corpo estranho que surgiu do nada em meio a um diferente cenário cultural. Observe que aqui, ó, o que vocês estão vendo? Vem um policial com um cacetete e aqui dois homens que provavelmente vão entrar em conflito. Provavelmente dois capoeiristas, um está até com um barril na cabeça. Eu duvido que ele vai lutar capoeira com um barril na cabeça, mas o cara representou aqui, né? Então, nesta época, devido ao grande movimento e escassez de água, havia muita disputa para pegar a água ali, né? Quem um quer pegar antes, depois, mesmo tendo essa quantidade de bicas. E o governo mantinha uma guarda ali. A atual Rua 13 de Maio, nessa época, era chamada de Rua da Guarda. Por quê? Era ali que ficava uma guarda com policiais, tinha um pequeno destacamento ali para manter a ordem aqui nesse chafariz. Um erro que se escuta por aí, que é muito comum, falar que isso aqui abastecia a cidade do Rio de Janeiro. Não, existiam inúmeros chafarizes no Rio de Janeiro, esse aqui era um dos mais importantes aí nessa região central. E também esse ramal que vinha para alimentar esse chafariz, depois ele seguia por baixo da terra para o chafariz do Largo do Paço ou da Praça 15. Bem, então aqui nós vemos uma gravura do Hildebrand. Esse Hildebrand era um pintor alemão, né? Hoje a Alemanha está unificada, a gente fala que é alemão, mas naquela época eu não sei se ele era prussiano, provavelmente. Como eu já disse antes nesse canal, quem já assistiu algum vídeo que eu mostro uma gravura dele, ele não perdoa. Ele é um camarada que não enfeita as imagens. Ele mostra a situação nua e crua, né? Então aqui ele está mostrando o caos, né? Veja que bagunça que estava isso aqui no dia que ele mostrou, né? Aqui muitas pessoas aqui colhendo água. Aqui parece que tem até um animal, uma mula, sei lá o que, com duas cargas do lado. Aqui pessoas conversando. Então não tinha essa organização que aparece em algumas imagens. Aqui parece um cachorrinho. E isso aqui o que é? Isso aqui é uma cena triste. É um enterro, estão vendo? É um enterro. Bom, então como vocês veem, a arquitetura, né,
Esse chafariz neoclássico, tudo racional, representa o predomínio do homem sobre a natureza, mas parece que não conseguiu organizar a sociedade, né? A arquitetura nem sempre organiza a sociedade, não adianta. Não adianta você criar uma escola maravilhosa arquitetonicamente se você não tem bons professores. Enfim, a arquitetura não muda a sociedade. Nesta outra imagem aqui, também bastante organizada, é uma litogravura de 1854, a partir de um desenho de Louchard Desmond. Isso aqui, onde eu aponto, é o adro do convento de Santo Antônio, aquele portal que a gente via lá de baixo, olhando daqui, ó, onde eu estou com o mouse aqui, olhando daqui para cá. Aqui o Hospital da Ordem Terceira. Ao fundo, o que nós vemos? O Morro do Castelo. Tudo isso aqui, ó, que eu estou circulando com o mouse, é o Morro do Castelo, tá bom? Sobre o Morro do Castelo existem outros vídeos neste canal e eu não vou me deter neste assunto aqui. Então vamos dar um close aqui nesse chafariz e observar, não, o estilo dele. Aqui inúmeras bicas, ó, onde eu estou apontando com o mouse, e aqui pessoas colhendo água. Observem aqui um casal, tudo indica que é um casal, um oficial que aparenta ser afrodescendente, e aqui provavelmente sua esposa, porque eles estão aparentemente de braços dados. Esse chapéu aí que aparenta ser a esposa dele, que é muito estranho. Eu espero que eu não esteja cometendo algum engano, mas creio que é o que parece mesmo. Bom, seguindo adiante, vamos ver aqui. Nós vemos uma senhora com sua filha, e aqui onde eu estou circulando também outra senhora muito bem vestida com um chale. Ela deve ser uma descendente afro, provavelmente poderia ser alforriada ou então, não sei, talvez trabalhasse também para alguma família rica ou fosse uma pessoa de posses. Enfim, eu não tenho como precisar esta informação. E isso aí é um retrato da sociedade daquela época. Mas aqui, ao fundo, vemos cavaleiros, e aqui havia um estabelecimento, né? Vejam bem aqui, ó. Então isso aqui é o Largo da Carioca. Novamente aquela cena, aqui com melhor enquadramento. E vamos para outra imagem. Esta aqui é uma imagem, provavelmente deve ter sido tirada no ano de 1860, não sei, 1870. Veja que as luminárias aqui já são diferentes. Então, vemos o convento acima, a igreja do convento, a igreja da Ordem Terceira, aqui do lado o hospital, e aqui o chafariz monumental, né? E aqui as bicas. Vamos dar um zoom para que a gente possa ver as bicas de metal, né? Não tem uma definição perfeita. Essas luminárias aqui ainda dá para ser vista. Na igreja de Nossa Senhora do Carmo, na Praça 15, se você entrar ali em um dos corredores, você consegue ver uma luminária dessa aqui. Em alguns lugares aí, por aí, você ainda consegue ver, preservada. Esta imagem aqui, provavelmente, esta foto foi feita depois da inauguração da Avenida Central, depois das obras do Pereira Passos. Por que eu posso inferir isto? Por causa deste mobiliário urbano aqui em volta das árvores. Está vendo esta grade aqui, ó? Isso foi feito naquela época, então eu tenho certeza. Aqui nós vemos uma Vitória, um tipo de carruagem de transporte particular ou para táxi da época também, né? Era puxado por 2 cavalos, tinha um cocheiro na frente e 2 pessoas aqui atrás. Com menos conforto, poderia se sentar 2 pessoas aqui colocando um banquinho, mas não era o ideal. Ao fundo, o chafariz. Estão vendo o chafariz? E aqui ao centro, neste espaço que foi criado e urbanizado, aqui é uma espécie de monumento. Eu não sei de momento dizer o que significaria isso. Poderia ser até algum aparelho de medição, não sei.
E aqui, uma outra curiosidade, do lado direito, um estabelecimento escrito Duchas, né? Talvez seria uma antiga casa de banho, alguma coisa assim, não sei. Então aqui dá para se perceber que o Largo da Carioca já se tornava movimentado dentro de um contexto de um Brasil moderno, já no século XX. Aqui outra foto onde podemos ver uma linha de bonde já circulando por aqui. Aqui um tilbury, que era uma carruagem, uma pequena carruagem, meio de transporte puxado por um animal, um cocheiro que ia do lado e o passageiro que ia do outro. Isso aqui seria um pequeno táxi da época, mas particulares também tinham esse tipo de veículo. Isso aqui era muito popular antigamente, né? Mas desapareceu no início do século XX. Então aqui o chafariz com suas inúmeras bicas, um total de 36 bicas de metal. Eu não estou me lembrando exatamente quando é que esse chafariz foi desativado. À medida que a cidade foi se desenvolvendo, esse tipo de distribuição de água começou a perder a função. Aqui novamente o Largo da Carioca, o Hospital da Ordem Terceira, e aqui linhas de bonde, e aqui o chafariz. Aqui do lado direito viria a ser construído o Hotel Avenida, que depois foi demolido para a construção do edifício Avenida Central. Mais uma foto interessante mostrando o chafariz aqui à esquerda, com aquelas luminárias da segunda metade do século XIX, mais para o final do século. E aqui os bondes. Veja bem que já com aquele movimento do Rio moderno, alguns aqui em pé. Esse aqui talvez fosse o bilheteiro, eles estão uniformizados com um cap. Aqui outra foto do chafariz, e aqui mostrando já automóveis, né? Automóveis do início do século XX. Esta foto aqui, apenas de curiosidade, a gente vê ao fundo também o convento de Santo Antônio, as duas igrejas, e aqui do lado o hospital. A construção aqui seria o chafariz, né? Então dá pra gente ter uma ideia mais ou menos de onde que ele ficava. E esta foto aqui já é provavelmente de 1926, quando esse chafariz foi demolido. Vejam aqui uma carroça levando os restos da demolição. E aqui novamente, voltando à imagem do Hildebrand. E vamos fazer uma comparação com imagem atual. Então, aqui vemos uma imagem do Largo da Carioca na atualidade, com o convento ao fundo. Voltando para outra gravura que vimos anteriormente, afastando um pouco a imagem, vamos ver comparação com uma imagem atual um pouco mais afastada. Deste modo, assim, através dessas comparações, podemos ter uma ideia de onde situava-se o chafariz. Quanto ao arquiteto Grandjean de Montigny, pouco resta de suas obras. O Mercado da Candelária foi demolido por volta de 1908. Era um mercado, ficava no Largo do Paço, o atual Praça 15. A casa onde ele morou com sua família, projetado por ele no bairro da Gávea, está de pé. Atualmente é um centro cultural dentro do campus da PUC, Universidade Católica. O local que abriga o Centro Cultural Casa França Brasil é projeto do mesmo, tendo sido inicialmente projetado no tempo de Dom João VI para abrigar uma câmara de comércio, mas teve sua função desvirtuada, passando por inúmeras outras, até finalmente abrigar o Centro Cultural Casa França Brasil. Se você gostou desse vídeo, marque um like, inscreva-se no canal e clique no sininho para que você receba atualizações.